Bom, a partir do momento que você começa a produzir, você não precisa mais sair. Aí você começa a ter uma formação social, ter regra, e aí vem tudo, né? Então, você vê a importância da agricultura, né? Do agro para a humanidade, porque basicamente foi ele que juntou tudo. Tinha regulação de preço. Foi isso que sempre prejudicou muito os arrozeiros no Rio Grande do Sul, né? Tudo é calculado, você tem que ter um caixa. Bom, eu vou comprar uma fazenda de 1 milhão por 200 mil, mas eu vou gastar 100 mil, porque eu vou ter que colocar alguém lá, porque eu vou tomar ela assim, o período é tanto, as custas são tanto. Então, você tem que ter essa composição. Sei lá, qualquer lugar aí no agro, você vai chegar e vai dizer pro cidadão, olha, compra essa dívida que você vai ter lucro. Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Housescast, o seu podcast de gestão patrimonial. E hoje vamos começar uma série de vídeos aí também de conteúdos voltado para o agronegócio, né? Para gestão de aquisição, crédito rural e vários outros conteúdos relacionados ao agro. Então, se você que é do agro, pretende investir nesse mercado e quer saber um pouco mais, já se inscreve aqui no nosso canal, já deixa o like que vai vir que virão conteúdos muito bons aí para vocês. Antes disso, já quero pedir para você compartilhar esse vídeo aí com o seu amigo, o seu colega que pretende investir nesse mercado também. Já vai lá no seu agregador de podcast, procura por Housescast, vai estar no link aqui na descrição desse vídeo também para você já se inscrever, avaliar o nosso podcast, pois isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Dito isso, hoje eu tenho o prazer aqui mais uma vez de ter o Brunão. Salve, Brunão. Beleza. E hoje está com a gente aqui o Marco Antônio, esse cara que é referência no agro. Marco, seja bem-vindo. Obrigado. Ele que é o autor, escritor, produtor, dono desse livro aqui, Crédito Rural. O Gui vai deixar o link na descrição, porque o Gui é bom nessas coisas. Um desafio a céu aberto. Bom, Marcão, cara, seja bem-vindo. Obrigado, um prazer aqui estar com vocês aqui, discutir essa matéria que interessante aí. De utilidade planetária, intergaláctica. Show. Marcão, gaúcho, né? Gaúcho, de Bagé. Olha aí, um homem de bombacha. Ele quase veio gravar de bombacha hoje. Não veio. Ô Marcão, se apresenta pra gente aí, cara. Como é que começou essa tua trajetória? Como que tu entrou nesse mercado, né? Você tem a Agromentoria, né? Vamos deixar o link aqui na descrição também do site, do teu site da Agromentoria. É um app, né? Um aplicativo, né? Isso. Então a gente vai deixar o link na descrição. Conta um pouco pra gente como foi essa tua trajetória até chegar no agro. E quando tu chegou no agro, brilhou os olhos e hoje tá aí fazendo dinheiro com esse mercado, né? Conta um pouquinho pra gente. Bom, na verdade o Rio Grande do Sul é eminentemente de agronegócio, né? Sim, sim. Então é um expoente nacional na parte do agro aí. Rapidinho, o microfone dele ali tá. Você pode puxar ele um pouco mais aqui, Marco? Pra ele ficar bem na frente mesmo da tua... Isso, pode sempre falar assim. Da tua voz Beleza. aqui. Pode mexer, viu? Pode gritar? Pode. Eu tenho sangue de gringo, eu grito, viu? Pode gritar. Então vai lá, taca ele pau aí. Então eu já venho de uma cidade, nasci numa cidade onde é agro, cultura de pecuária bastante, né? E depois, logo com 4 anos, eu fui morar em Cachoeira do Sul, que também foi uma cidade onde foi uma das maiores produtoras de arroz. Olha aí. Do Brasil, talvez da América Latina, não sei ao certo. E parte da minha família era de Bagé e parte da minha família era de Cachoeira do Sul. Então, eu acabei sendo criado em Cachoeira do Sul e a minha família até hoje tem uma empresa que trabalha com agro, equipamentos, peças, né? E então fui criado nesse meio de agronegócio, com o produtor, nos amigos, legal, na cidade, né? Indo para fazenda, mas ainda eu lembro que quando eu era pequeno ainda meu avô ainda tinha um pedaço de terra, porque ele era de família de agro também, foi para a cidade, porque naquela época as fazendas não valiam nada, né? Muitas pessoas preferiam vender por quase nada e ir para a cidade. Preço de banana. Exatamente. Comprar uma casa na cidade. Exatamente, montar um negócio, e foi o que ele fez, e aí ele acabou montando essa empresa depois de alguns negócios. Ela deu certo e funciona até hoje, sob a gestão dos meus irmãos, né? E ali, então, eu fui convivendo nisso aí.
Mas como eu sempre tive uma veia comercial também, e pelo lado lá de Bagé, meu avô também era comerciante, tinha restaurante, eu sempre fui focado muito na parte do comércio, né? Legal. E abri alguns negócios na cidade que não deu certo, muito cedo, gastei em festa, tudo. Assim é bom. Gastava o dinheiro todo, mas deu experiência, né? Deu experiência, Sim. acabei aprendendo muito na vida com isso aí. E meados de 2021, 2020, não lembro agora ao certo, eu acabei indo para Porto Alegre e através de uma indicação de um amigo do meu irmão mais velho, eu fui trabalhar num escritório que era um escritório terceirizado do Banco do Brasil. Olha aí. Que, por coincidência, o proprietário era de Bagé também. Olha e aí, aí. logo, eu já cheguei no escritório do interior, na capital, já perdi no centro da cidade lá. Né? E aquele centro de Porto Alegre ali, cara, perdi ali na Rua da Praia, né? Até aprendendo lá na cidade, demorou. E aí, então, fui começando a aprender a parte de processo. Eu havia passado no curso de Direito, né? No interior, e transferi para a capital. E a gente começou a desenvolver um trabalho lá de recuperação da carteira de crédito rural no Banco do Brasil, que era o foco desse escritório, né? Crédito rural e industrial. E ali eu fui aprendendo, tive bons professores e eu fui percebendo de que havia uma oportunidade, não pelo banco, mas sim pela questão do produtor rural, porque eu já tinha uma veia de estar com o produtor rural, né? Sim. E de ver dificuldade naquela época. Ainda hoje há muita dificuldade, mas naquela época era bem mais difícil, eram grandes endividamentos, né? Muitas pessoas perderam suas propriedades, outros até tiraram a própria vida em razão de dívidas, etc. Alguns casos a gente conhece na região mesmo, Sim. em outros lugares, né? Que é uma coisa muito do gaúcho, da cultura, né? Do italiano, Sim. Do alemão, mais o alemão, né? E ali eu comecei a desenvolver esse aprendizado, tanto no judicial, como dentro do banco, no administrativo. E vi uma oportunidade, então, sair do escritório e montar o meu escritório, então, para cuidar dessas demandas aí. Em 1º de julho de 2006, eu acabei saindo do escritório, foi bem 30 dias depois que nasceu meu filho, nasceu dia 1º de junho, né, de 2006, eu falei, bom, agora tem que sair, porque tem que fazer carreira solo, né? Sim. E comecei, então, a tentar entender qual que era essa sistemática aí do crédito rural, como que funcionava. Não tinha, naquela época, não tinha um conteúdo à disposição que a gente pudesse ter uma visão maior do que poderia utilizar isso aí judicialmente, muito menos no judiciário, então, que ninguém nem falava nisso aí. A parte legislativa se praticamente tratava zero. O crédito rural como direito bancário, né? E como alguns até dentro do próprio direito agrário, né? Sim. Então, aí eu fiquei pensando, a gente ainda não tinha essa denominação de crédito rural, a gente eu fui construindo isso aí, montei meu primeiro escritório em casa, no home office, hoje é home office de novo, né? A empresa, todo mundo no home office. É engraçado. Começou no home office, né? O sonho era ter um grande escritório, e depois, quando tinha um grande escritório, o sonho era não ter um grande escritório e adaptando ao mercado, porque eu sempre fui enxergando o mercado, vendo ele modificar e, tipo assim, tem que modificar também, porque senão vai ser engolido, né? Vai acabar não tendo sucesso. E aí, então, eu fui desenvolvendo, acabei adquirindo o primeiro escritório já um ano e meio depois. Depois adquiri a sede, que foi o escritório. Tive sócios, tive outras áreas. Foi um bom aprendizado com funcionários, com sócios. Um aprendizado que o pessoal tinha muito foco na advocacia tradicional e eu sempre já com foco no agro, que ele sempre foi diferente, né? A forma de pensar do produtor diferente. Isso dentro do direito? Dentro do direito, eu fiz todos os testes possíveis, né? Então, em 2009, final de 2008, 2009, mais para o final de 2009 também, eu acabei vindo aqui para o Centro-Oeste
vim para Goiás. Terra boa. Terra boa, maravilhosa. Me apaixonei pelo Goiás. Bom demais da conta. Bom demais, né? Bom Pessoal, demais. gente boa. Mas como que eu vim aqui para Goiás? Eu pesquisei no Google qual que eram as cidades que tinham o maior número de devedores no Brasil, né? Olha aí. E aí, então, achei uma cidade aqui chamada Acreúna, que era a cidade que mais devia para o Banco do Brasil no Brasil. Né? Porque lá teve a quebra do algodão, então, Sim. nos anos 2002, 2013, o pessoal, assim, o custo do algodão é muito alto. Então, as dívidas foram estratosféricas, assim, um negócio absurdo, né? E nessa época, Marcos, desculpa te interromper, os principais credores do mercado eram os big bancos aí, né? Banco do Brasil. Nessa época, você não tinha, como você tem hoje, Bradesco, Itaú e Santander, cooperativas, né? de crédito. Não, porque o crédito rural ele era visto como algo que não dava lucro para as instituições financeiras. De alto risco. De alto risco, até pela questão que nessa época também a gente tinha regulação de preço pela Conab, que depois terminou e agora... Ainda tinha regulação de preço. Tinha regulação de preço. Foi isso que sempre prejudicou muitos arrozeiros no Rio Grande do Sul, né? O pessoal do arroz, porque todos aqueles itens que compõem a cesta básica, eles tinham regulação de preço pelo governo. Então, às vezes, você ia vender o produto menos que o custo, ou ao preço de custo, ou com uma margem que não cobria a despesa. A produção ali. Exatamente. Né? Até pela questão da climática, né? Porque o agro, por isso que o livro, né? Sim. É um desafio a céu aberto, porque é um desafio, né? O produtor rural empresário, ele é o que realmente ele vai tomar o risco para o plantio, né? Em regiões como o Rio Grande do Sul, por exemplo. Aqui em Goiás, Centro-Oeste, a gente já está falando de outro tipo de agricultura, né? Com mais segurança, isso era em mais 2008, mais ou menos, 2009. 2008, 2009. Então, aí eu subi para... Nunca me esqueço que eu comprei uma caminhonete na Toyota, comprei uma Hilux, equipei toda ela e falei, agora eu vou para o Goiás, porque, na verdade, se tinha ideia de que Goiás, você ia chegar aqui e era, tipo... Era rally. Era rally, Era rally. Tipo, agora eu passei no Jalapão, achei que era tipo Jalapão, assim. Bom demais da conta também, o Jalapão. Bom demais, bom demais. Já foi lá na Lagoa do Japonês? Fui, meu Deus do ali céu. É bonito, viu, velho? Nossa, mas tem que ter um helicóptero para chegar lá. É difícil. lá só é da 4x4, filho. Nossa, só 4x4. E ainda é Moeno, tá? Moeno, Não chega lá de ônibus. Mateiros também, São Félix do Tocantins. Nossa, mãe. Passei dentro de Rio, confusão. Sim. Mas eu rodei muito o Brasil, né? Depois eu vou falar sobre isso. E aí, então, eu vim para cá e cheguei aqui, mas ainda eu peguei a época que não havia essas estradas que hoje tem em Goiás. Ainda estavam duplicando aqui a 153, acabando ela. E a BR que liga lá Goiânia e Rio Verde, onde era o foco de Acreúna, porque a Goiânia... são 140 quilômetros Acreúna e depois mais 60 Rio Verde. Rio Verde. E aí a cidade era uma cidade, tipo assim, poeira, eram 4 horas para fazer 140 quilômetros. Eu conheci alguns parceiros aqui no Centro-Oeste e aí foram apresentando, mas foi muito difícil, porque eu era muito novo. Hoje eu fico pensando, pô, eu cheguei aqui com 28 anos, 29, né? Olha aí. E vendendo um produto que a gente está sempre falando de números altos, né? Então, assim, até todo mundo depois virou meus clientes, assim, 90%. Só que hoje eu faço uma análise minha e digo, mas como que eu ia contratar? Nem eu me contrataria, porque um menino, o pessoal achava que era um golpe, que era estelionatário, alguma coisa, né? Porque naquela época da quebra ainda, o pessoal ainda estava até se reequipando, né? Sim, sim. Bom, aí cheguei na cidade, fiquei 4 anos lá. 4 anos, tive um cliente em Trindade, de uma confecção, foi um bom cliente, foi meu primeiro cliente em Goiás. E aí um dia eu decidi, bom, eu estou aqui há 4 anos, já tinha gasto uma grana alta, e falei, cara, não dá mais, eu vou desistir, aí pressão, pro sul, muito longe, né? Uhum. Para você ter ideia, eu sou da época quando lançaram o Azul. Nossa. Eu comprava o passaporte da Azul e viajava toda segunda e voltava sexta. Né? E nessa época tu morava ainda em Porto Alegre? Porto Alegre, né? Porto Alegre. Eu já tinha meu escritório e tudo, estava estruturando ele. Ainda estava morando em Terras Gaúchas. Em Terras Gaúchas, né? E aí, na volta de Rio Verde, eu havia atendido uma família que a fazenda ficava na beira da BR, que eram paulistas de São João da Boa Vista.
E aí eu falei, não, vou passar lá, e a minha última, já que eu tô aqui mesmo, vou passar. Aí passei na fazenda, eles estavam reunidos lá e disseram, a gente estava até falando de você aqui. Olha aí. Aí eu falei, poxa, então é a hora agora, né? Aí eles falaram, não, a gente decidiu, a gente vai te contratar. E ali eu fiquei. E aí te contrataram para uma consultoria. Isso, contrataram para fazer o reenquadramento do crédito rural. Eles tinham dívidas da época do pai, o pai ainda era vivo, depois acabou falecendo. Todos são grupos familiares. Sim, né? A grande maioria do E aí a gente comecei a desenvolver aquele trabalho ali, e foi um trabalho que durou, meus trabalhos eles têm um curto período de tempo aí, 1 ano, 1 ano e meio. Obviamente que o cliente tem que preencher, né, aqueles requisitos ali para poder rodar o judicial, o administrativo, que é o requisito de produtividade, ter condição de seguir trabalhando para poder resolver, senão também não adianta, né? Entendi. E aí eu consegui desenvolver isso aí, e aí eu comecei a ver a testar as teses que testava lá no Sul, nos pequenos casos, a testar nos grandes casos aqui no Centro-Oeste. E aí veio um cliente, veio outro, vieram grandes clientes, grandes endividamentos, e aí a gente começou a trabalhar mais forte tanto nos processos administrativos junto ao Banco Central, Sim. eu fui desenvolvendo, quanto negocial. Até que uma hora a gente tinha um valor elevado em depósito judicial, acabei fazendo um acordo com o banco de uma tramitação mais rápida, e a gente conseguiu ir resolvendo com mais velocidade, dentro da lei, óbvio, né? Dentro da regra do direito regulatório, Sim. que é uma área dentro do direito administrativo, que é o que rege aí, a gente vai falar depois disso aí, que é o que rege essa matéria toda de crédito rural de política social, tá? Sim. Não o crédito particular, aí, privado. E aí, então, foi um negócio que desenvolveu, acabei indo para o Mato Grosso também, mas não dava conta de ficar no Centro-Oeste e Mato Grosso, mas atendi no Pará, viajei para algumas cidades lá no meio da Amazônia, né, do Pará, e fui desenvolvendo esse trabalho. E concomitante a isso aí, eu percebia que faltava também um regramento legal para poder viabilizar essa tratativa dessa matéria dentro da própria instituição financeira, né? Aí, num desses eventos, numa audiência pública do Senado que teve lá no Rio Grande do Sul, na época era então a senadora Ana Amélia Lemos, eu fui lá e falei com ela, apresentei um projeto para ela, daí eu já tinha escrito um artigo do passivo bilionário. Na época o passivo era estimado ali em 300 bi, hoje eu acho que é um pouco mais. Qual ano? 2012? 2012, 2013, mais ou menos. E eu acho que foi um pouquinho mais para meados de 2013. E acho que foi agosto de 2013, 9 de agosto de 2013. E aí eu acabei desenvolvi um procedimento administrativo muito semelhante à devolução de crédito fiscal, de negociação de dívida tributária, né? E aí desenvolvi junto aqui no Senado, na época era o Fernando Távora, que era o consultor legislativo, são pessoas altamente técnicos e uma inteligência um pouco fora, assim. Sim. E aí o Fernando falou, pô, Marco, eu fiz aqui o meu pós-doutorado na França, eu vi essa matéria lá, vamos escrever, queria que você ajudasse a escrevesse os artigos da lei. Fiz os artigos, desenvolvemos ali os pareceres, né, em conjunto com eles, em razão da especificidade da matéria, né? Sim. E aí, beleza, o projeto começou a tramitar, tiveram as audiências públicas. Na época, o senador era o senador Blairo Maggi, dono da AMAGE, né? Depois ele foi ministro, e aí ele foi relator na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. O senador Fernando Bezerro foi relator na Comissão de Assuntos Econômicos e acabou sendo aprovado por unanimidade, numa época que a gente estava falando que era um governo, que é o que está hoje, né? Sim. Mas que tive um pouco de dificuldade, porque tinha alguns senadores que compunham lá as comissões, que eles tinham mais uma política voltada para o pequeno produtor rural. Sim, sim. E, na verdade, esse projeto ele ia ajudar tanto... Eu acho que mais o pequeno do que o grande, né? Porque no rural, mesmo o pequeno é grande. Se a gente for comparar com qualquer outro negócio, sempre os números são grandes, né? Gigante. E aí a gente acabou tendo por unanimidade, depois teve uma interferência política e o projeto ficou parado
Na Câmara. Na Câmara dos Deputados, está lá até hoje. Aí meio que também eu meio que abandonei um pouco, porque eu também não podia deixar de trabalhar, porque isso que era patrocinado, eu que tinha que patrocinar, estar aqui em Brasília, etc. Então aí eu acabei Foi deixando... bem na época do caos ali, 2014, Isso, 15, 16, né? bem na época. Ele foi aprovado antes, né? O Entendi. projeto. E, enfim, aí eu segui fazendo os cases, segui brigando. Foi bem quando a gente teve um aumento, uma elevação na demanda aqui em Goiás, que, imagina, eu cheguei em final de 8, 9, 10, e aí a gente está falando que já eram 8 anos. Nossa. 7 anos, né? 5 anos, na verdade, que eu comecei a realmente trabalhar para valer, né? Tinha conseguido desenvolver. E aí eu deixei isso aí e vi a necessidade de escrever um manual para orientar o cliente, que, na verdade, o livro de crédito rural, ele foi um manual que eu fiz para passar para o pessoal entender as regras, de onde é que vinha o recurso, da formação do crédito rural, por que o crédito rural. Depois eu vou falar um pouquinho do porquê do crédito rural. E aí, num determinado momento, eu tinha um colega de escritório, o Dr. Germano Schwartz, ele estava lá, aí estava o pessoal da livraria, da editora Livro do Advogado, do Rio Grande do Sul. Aí levaram o manual, e o pessoal lá deu uma olhada, achou que era uma matéria interessante. Tinha um especialista lá em direito agrário, ele falou, isso é uma nova área de direito dentro do direito, obviamente. Né? E aí o livro acabou saindo e a gente acabou dando publicidade para ele. Mas eu acho que o mais importante, eu estou terminando um outro livro meu, só que falta tempo para acabar, né? Aí eu venho trazendo os princípios e uma matéria mais aprofundada, porque, na verdade, isso aqui são as regras do regulatório. E Marcão, é o seguinte, uma coisa que me chamou a atenção, até a gente conversando e tal, eu tive uma vivência no mercado financeiro e você me falou que a questão do crédito rural é mais uma questão social do que uma questão de setor privado mesmo, né? Com spread bancário, de né? 30%, 40%, 50%, né? São taxas menores, mas ele tem um viés muito mais social do que de outros setores, né? Eu queria que você explicasse o motivo disso aí, né? Eu acho que é um dos pontos do livro. Na verdade, o crédito rural é uma política social de desenvolvimento, né? Você vai ter... Comida, né? Exatamente. Sim, basicamente. Se você for ver a base da humanidade... comida e território. Né? A origem das guerras sempre foi território e comida. Não teve outra, né? Então, se pegar a história, historicamente falando, né? Vai pegar lá os primeiros relatos de consumo de cereais, por exemplo, 20 mil anos antes de Cristo. Né? Já se produzia cevada, se coletava, porque eram coletores. Né? E aí, depois que o pessoal começou a agregar em comunidades e fazer a troca o escambo, né? O escambo, ou o barter, né? O barter, a gente estava conversando sobre isso aqui. O barter nada mais é que o escambo. Né? O barter deve ter mais ou menos uns 4 mil anos antes de Cristo. É mais ou menos isso aí. É o bom e velho escambo. Exatamente. Então as pessoas começaram a agregar e formar comunidades, e principalmente naquela região da Mesopotâmia ali, do Rio Frades e Tigre, na Índia, no Rio Amarelo, na China, e no Egito, no Rio Nilo. Rio Nilo, né? E aí começaram a produzir. Bom, a partir do momento que você começa a produzir, você não precisa mais sair. Aí você começa a ter uma formação social, ter regra, e aí vem tudo. Né? Então, você vê a importância da agricultura, né? Do agro para a humanidade, porque basicamente foi ele que juntou tudo. Então, via de regra, os países têm políticas de abastecimento, de produção agrícola. O Brasil, por ser um grande produtor agrícola, ele vai ter uma política mais voltada para o financiamento, obviamente. Então, você vai ter uma política aqui onde o governo vem subsidiando as taxas de juros, por isso que é mais barato, mas também o risco
todo o risco da produção é do produtor rural. Sim, então, aí você tem os fundos constitucionais, né? Antigamente, quem controlava isso aí era o Banco do Brasil. A gente passou por uma crise alimentar exatamente por falta de recurso e planejamento, porque é política social. Cara, a gente está falando a mesma coisa que falar de casa popular. É a mesma coisa, só que essa é para comida, né? E aí, então, em 64, quando foi instituído o Banco Central, ele já veio com a ideia também de cuidar disso aí, que foi, na época, o presidente era o Castelo Branco, eu acho que foi 31 de dezembro de 64. Em 65 já foi instituído o Manual do Decreto Rural. O Manual do Decreto Rural é exatamente isso que a gente está falando, são as regras de liberação desses recursos para fomento da agricultura, que gerou tanto o endividamento de alguns, como também alavancou muitos aí para o aumento da produção. Né? E alguns recursos de investimento, de modernização de frota, de investimento de irrigação, que vem através do BNDES, mas também vem da mesma política. São fundos independentes, direcionados para determinada região e demanda. Então, por exemplo, por exemplo, no Sul agora, que houve a seca, então tem uma política para aquelas pessoas que tomaram os recursos lá, desse tipo de recurso, de prorrogação, e essa política está dentro do direito regulatório, que ele vai regular ali... Isso é previsto em lei. Exatamente. O regulatório são normas, né? São normativas e resoluções que elas têm uma aplicação cogente, compulsória, ou seja, deve ser cumprido. Só que no Brasil você vai ter que demandar judicialmente. Nem tudo que reluz é ouro. Exatamente. E aí vai ter toda aquela demanda, mas eu confesso que a gente fez parte aí, por exemplo, em termos do Banco do Brasil, que o Banco do Brasil era o maior detentor e continua ainda. Ele tinha a maior fatia do mercado na época, algo em torno de 80% ou 90% do crédito rural ou mais era do Banco do Brasil, até por causa desse histórico, né? Sim. E os outros bancos também não queriam. Porque daí também, talvez, as taxas muito baixas. Derivado de recurso público, então. Fundos constitucionais, exatamente. Aí são programas. Porque o total vem recurso de crédito... do Fundo do Amparo do Trabalhador, vem recurso do Depósito à Vista. Sim. Aí você tem o FCO, tem o FNO, tem o FNE... E tem uma infinidade de tipos de recurso que você pode tomar, que são a taxa de juros subsidiada. Se você for tomar recurso, dependendo do país, você vai ter o recurso subsidiado. Ou seja, você pega 100 e devolve 90, 80. No Brasil, você pega 100 e devolve 110. Por exemplo. Né? Sim. Aqui nos dados do gov.br, o Plano Safra hoje está em 340 bilhões de um total de 1 tri que o setor agro tem à disposição. Então, de 1 tri de crédito que existe, né, mais ou menos 340 é subsidiado pelo governo. Os outros 600 está no setor privado, podemos dizer assim. De 1 bi? De 1 tri. Eu não tenho números exatos, né, mas eu gosto muito da prática. Né? Eu vejo, eu tenho casos de clientes meus que preenche todos os requisitos, por exemplo, para entrar num ProIrriga e não conseguiu. Porque, às vezes, tem uma mídia de recurso, mas não tem o recurso, e isso não é uma questão de um governo ou outro. Todos são assim, né? Você tem lá o recurso, mas efetivamente você vê o recurso, tem gente que não vê, né? Pessoas, grandes produtores, e não veem esse recurso e acabam caindo aí na mão das multinacionais, no barter, na troca, né? Ou travando o preço, fazendo travamento de preço futuro. E ainda para o setor privado, com um spread maior. Né? Exatamente. Não, para as multinacionais é ótimo, né? Você fica com o produtor na mão e aí depois com o instituto aí da alteração das garantias, da alienação fiduciária, ficou muito melhor, porque você fica com a fazenda do produtor rural. O cara lá produzindo. Com cataclismo ou não, chovendo ou não, caindo pedra ou não. Né? Sim. Então, na tua visão, qual é o impacto disso? A questão da alienação fiduciária. Por um lado é bom, né? Mas para o lado do produtor que corre o risco... para o lado do produtor... Bom, vamos lá. O que eu oriento os meus clientes? Quando você vai fazer uma alienação fiduciária, ela tem que estar dentro da margem de risco da quebra. Porque, assim, dificilmente você vai ter 100% de quebra, né? Então, ela tem que comprometer... O ideal é comprometer 35%, 30% da produção dele, né? Fora os custos.
Aham. Então, assim, muitas vezes às vezes o cara, na hora do desespero, ele acaba, o pessoal ligando, cobrando, ele acaba entregando para uma multi ou para uma cooperativa de crédito que começaram com a intenção De ajudar. de ajudar, né? mas também hoje você vê que elas são as que mais batem, né? No produtor quando está devendo. Quando não está devendo... Mas meu pai sempre dizia, o banco pode ser o teu melhor amigo ou o teu pior inimigo. Depende de como você vai lidar com ele, né? Verdade. Entendeu? Show. Então, esse contexto todo histórico, geopolítico, Sim. Sim. porque a gente está falando de relações intercontinentais, Sim. de nações, ele nasce lá no início junto com a sociedade. Que, aliás, ele nasceu antes da sociedade. Ele que formou a sociedade, Sim. né? Então, aí é por isso que tem que ter essa visão política, e aí por isso que em 65, quando foi criado o Banco Central em 64, em 65 foi criado o Manual de Crédito Rural e o Sistema Nacional de Crédito Rural, que era o quê? Os bancos acabavam se filiando ao Sistema Nacional de Crédito Rural. Então, quando você vai ter uma política de crédito rural, ela vai vir numa conversa, numa discussão do Ministério da Fazenda, através do CMN, vai publicar as resoluções, as normativas, e elas vão ser elas vão ser determinadas e publicadas pelo Banco Central. Mas essa decisão ela vem do Poder Executivo, do Presidente da República e do Ministro da Agricultura, uma decisão conjunta. O que a gente vai fazer com aquele pessoal lá que quebrou assim? Porque o agro ele é muito pontual. Você hoje tem... Por que aqui no Centro-Oeste é diferente? Porque hoje você consegue fazer 2 safras boas ao ano. Tem uma constância. Sim. Né? Exatamente. O clima é favorável, né? E aí você pega clientes aí que eles preferem muitas vezes deixar de adquirir mais áreas e passar a irrigar a área deles, porque você eleva o rendimento, aumenta a lucratividade. É um outro tipo de negócio. No Sul, você tem uma questão que é climática, que é complicado, né? Aí Varia fica muito. difícil escapar de uma seca, se você não está bem estruturado. Claro que não é todas as regiões, mas isso acaba afetando o mercado internacional, até dependendo do volume da quebra. A Argentina quebrou esse ano também, né, na safra, então... E aí, Marco, a gente pega ali 2013, 14, mais ou menos, 15, você atuando, né, nessa parte legislativa, podemos dizer assim. Não deu certo, né? E aí meio que você surfou a onda, né? Você pegou ali 2015, 16 e hoje o agro é pop, né? Hoje tem agroboy, tem agro com quase 30% do PIB. Passamos, né? Eu acho que você tem esse dado. Passamos os Estados Unidos em produção de soja, se eu não me engano. Sim. Né, em 2020. Então, você meio que deu uma surfada na hora. E esses últimos 5 anos, como é que foi aí? Bom, aí o que acontece? Eu logo percebi, quando eu comecei com essas demandas todas, eu já percebi de que era um mercado com data marcada para terminar. Que era o quê? Eu trabalhei para o credor, aprendi com o credor, Sim. passei a trabalhar com o devedor, a gente desenvolveu até uma metodologia na época da estrutura que eu tinha no escritório de fazer uma auditoria específica para o regulatório, com as regras do Bacen, que se faz até hoje pelo app, né? E aí eu passei a querer entender o que caminho isso ia tomar no mercado, porque também a gente não pode ficar sem trabalhar. Né? Eu não ia ficar catando devedor, quem deu, quem não deu, paciência. Né? Entendi. Até porque a gente vive, tem família, enfim, né? Não posso parar, tem funcionário. E aí eu acabei, numa reunião, num café no Rio Grande do Sul, tinha uma pessoa que trabalhava num fundo de investimento, que estava começando, mas eles trabalhavam com papéis de precatório. CRA. Essas coisas. Nem se falava em CRA. 2016? Não, estou falando 2014, 15. 14? 14, 15. Não... Ainda foi meio que junto, assim, sabe? Tava começando. Eu fui fazendo um e já olhando para o outro, porque eu disse, cara, tem que... que você falou, né? Tem que surfar a onda. E aí eu acabei indo para São Paulo e eu queria entender como que eles faziam para rentabilizar. Porque para mim eu não entendia. Porque imagina, eu saí lá do interior, fui para Porto Alegre. Hoje a gente,
caí em São Paulo, me perdi em São Paulo também. São Paulo, meu amigo. É outro Hoje no mundo. Brasil eu não me perco nem no Jalapão mais, mas em São Paulo eu me perdi. Aí, cara, eu comecei a andar pelos fundos e tentar entender como que funcionava aquilo ali. E aí eu comecei a entender por que havia essas operações de compra dessas dívidas, né, do produtor rural. E comecei a entender como que eles rentabilizavam isso. Como o cara lucrava com a dívida. Exatamente. Né? Como é que pode... Cara, se você chegar na minha cidade lá, nem precisa ser lá, qualquer lugar aí no agro, você vai chegar e vai dizer pro cidadão, olha, compra essa dívida que você vai ter lucro. Cara, como que você vai convencer isso? Né? Ou o cara vai ser um perfil de investidor e conhece, mais agressivo, ou ele vai ser um perfil de produtor e investidor que ele vai até gostar, mas que ele vai querer... Quando ele decidir comprar, alguém já comprou. Se for bom o negócio, que isso aconteceu bastante comigo. Né? E aí, então, comecei a circular nesses fundos em São Paulo, em vários, e comecei a entender e acompanhei algumas, precifiquei. Aí eu descobri que a minha auditoria que eu fazia para o devedor, na verdade, era a precificação da compra do ativo. Daí, no fim, tudo era a mesma coisa. Né? O final sempre era o mesmo. Só importava como eu ia realizar o lucro. Essa que era a diferença. E aí eu comecei a entender melhor isso aí e ver como funcionava o mercado. Aí eu tentei integrar alguns fundos, só que o fundo ele é muito criterioso, né? Você não tem espaço no fundo, porque ele tem as limitações da CVM. Exatamente. Né? Aí assim, tipo, eu não sou corretor de papel. Né? Eu resolvo problemas dos produtores. Né? Sim. Meus clientes, todos que eram devedores, todos são investidores. Quando eu terminei meu trabalho aqui nessa região de Goiás, eu falei, pessoal, bom, então, muito obrigado, eu agradeço, fiquei feliz, foi bom para todo mundo. O pessoal disse, não, agora você vai ficar aqui porque a gente vai comprar a fazenda. Show. Porque, na verdade, toda essa linha, desde a época do banco, para o devedor, do crédito rural, nada foi em vão. Nem o processo legislativo que está aí até hoje. Está rolando aí. Às vezes eu vou na ProSoja, falo com o pessoal, aí ficou mais pela frente parlamentar da agricultura, mas tem interesses controversos dentro de todas conflito de interesse. Exatamente, conflito de interesse. E aí eu falei, cara, não vou mais gastar com isso, foi caro, né? Essa movimentação, perder tempo. E, na verdade, o tempo não perde, ganha muito aprendizado, mas é caro. Passar uma semana em Brasília... Você Brasília... investe um tempo ali que talvez o retorno não te trouxe ali agora. Exatamente, E aí, então, eu passei a olhar para isso com os olhos do investidor. Aí que foi o mais interessante, mas nunca deixando de trabalhar para o devedor, porque, por exemplo, assim, se chegar na minha mão uma operação de alguém que eu atendi, de devedor, ou de alguém que eu conheço, que conhece, não importa qual seja, eu não faço ela por uma questão ética. Se o cara me procurou e disse, Marco, eu preciso pagar uma dívida minha que foi vendida lá do Banco do Brasil, por exemplo. Jamais eu vou explorar a fazenda dele como investimento. Jamais eu vou fazer isso aí. Eu tenho uma questão minha... É uma questão de ética moral. Porque eu circulo em todo lugar. Eu vou para qualquer lugar. Eu ando no sul do Pará, eu ando no Tocantins, ali no Vale do Araguaia, você conhece, sabe? Sim. Eu andei no Jalapão, eu não tenho arma. Né? Então, assim, eu não posso... Lá tu precisa, tá? Lá precisa. Vai arrumar briga lá pra tu ver. Eu tenho só uma faca, um facão. Uma peixeira. É uma peixeira, E aí então, eu comecei a trazer isso... Como eu vi que era muito difícil operar isso em São Paulo, porque eu sempre ia ficar como um corretor, tipo assim, depois que a gente originador, um vendedor de papéis. O originador não era a minha função, até porque eu tenho mais qualificação do que ser um originador. Aí eu passei, então, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou trazer esse produto para o consumidor final, porque, afinal de contas, quando um fundo compra uma dívida... Ele vai desestressar, né? É o distress. Sim. Ele vai vender para quem? Para o consumidor final. Eu falei, bom, então eu vou levar o convencimento para o consumidor final. E ali eu fui desenvolvendo aí a parte do investimento. Foi quando
Já lá, nesse mesmo período também, 2016, 17, 15, eu já vim insatisfeito com um escritório físico, porque o custo era muito alto, o meu escritório ele era bem montado, ele tinha uma estrutura boa, refeitório, bar, era grande, tinha até um auditóriozinho, sala de aula, mas o meu cliente gostava que eu tivesse na propriedade dele. Nessa minha caminhada toda, o que aconteceu? Eu acabei participando de perícia judicial e viajei todo o Brasil do agro. Então, assim, quando alguém me falava assim, ou lá em São Paulo, o pessoal, às vezes até o pessoal da própria Deloitte me mandava algum ativo para analisar. Pô, esse ativo aqui é num lugar assim, assim, assim. Aí eu comecei a dar uns olhos para o ativo, não só dele como um ativo de agro, de terra, mas sim do que havia no entorno dele. Porque primeiro você vai ver a documentação, ver se está ok, coisa é se a terra é boa, se não tem... nem vou falar da questão legal, tá? Nem vou falar disso porque isso é básico, mas tipo assim, então tá, eu estou vendo um ativo, bom, 30 km, ou é na beira da BR, tem 3 multinacionais, tem um município, o porto está ali, e aí a gente começa a agregar preço no produto que está vendendo. Sim, entendi. Então, eu também não trabalho aquele volume de ativo, eu escolho o ativo de acordo com a solicitação do cliente. Marco, eu quero uma fazenda assim, 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 e aí a gente vai atrás para fazer a aquisição. E é muito interessante dessa questão ética, porque os meus clientes que solicitam essas operações, eles também, mas esse aqui não, porque eu conheço. Entendeu? Tem uma questão ética, porque o mercado do agro é muito pequeno. Se você está lá no Mato Grosso e fala, eu trabalho para o fulano lá em Rio Verde. Eu conheço. Não sei, eu conheço. Então, assim, ou então, em tal região não dá para ir, porque é uma região perigosa. Né? As pessoas que estão lá são originárias de outros tipos de negócio. São pistoleiros. Pistoleiro é o executor, né? Pistoleiro. Pistoleiro é o peão. É o pistoleiro disfarçado. Então eu comecei a focar nesse perfil de negócio, nunca deixando, obviamente, de atuar também fazendo a reestruturação de débitos, né? E aí, assim, eu fui continuando. E aí é quando a gente começa a falar um pouquinho de estresse, né? Que é o que vai tomar um dos assuntos aqui. Exato, um curso. E aí a gente vai começar a entrar nessa parte de oportunidades, né? Dentro desse setor da tua área, né? A gente fala um pouquinho aqui, né? Existem, pelo que a gente conversou, né, Marco? A questão de gestão de aquisição de propriedades, né, agrícolas. A gente vai para a área de estresse também, que também tem bastante mercado. E, por fim, leilão, né, leilão de fazenda. Então, a gente vai detalhar, né, esses 3 tópicos a partir de agora. Começando, né, porque o termo gestão de aquisição foi criado por Marco, né? Foi. Que aí é um nível que precede o estresse e o leilão. Isso. Mas para o ouvinte entender melhor sobre gestão de aquisição, a gente vai deixar no final, né, que vai ficar melhor, né, para entender. E aí a gente começa a falar de estresse e leilão. Né? De estresse, como você mesmo falou, né, são propriedades que estão em dificuldade ali financeira, tem alguma dívida atrelada a uma propriedade, e você vai lá como parceiro, Salvador. Parceiro, né? E conecta ali alguma instituição financeira, algum banco para poder resolver aquele problema e ter algum ganho. Podemos resumir com isso? Na verdade, o distress depende de quem vai salvar, porque nem é salvar, né? É um lucro muito grande para alguém, né? Alguém está perdendo e alguém está lucrando. Sim, verdade. Mas é preciso a gente considerar também que todo mercado existem pessoas que estão naquela condição ali também porque buscaram ela. E existem muitas pessoas que estão na condição porque a região era ruim, ou pegou muito tempo de controle de preço, por exemplo, ou quebra, alguma coisa assim. Então, é preciso fazer essa diferenciação, né? Pelo menos eu faço. Obviamente que os fundos não fazem, eles compram carteiras de bancos inteiras e baixa o jurídico em cima, né? Então, o distress, na verdade, é a compra de um crédito antes
da alienação na asta pública. Quando um fundo compra uma carteira dentro de uma instituição financeira, ele vai analisar a carteira, muitas vezes a instituição ela vai empurrar alguma coisa a mais para o fundo, e aí você tem créditos que estão prontos para liquidação do ativo constante dentro dele. O ativo pode ser tanto rural como urbano, mas aqui a gente está falando do rural. Do rural. Mas isso funciona para ambos, né? E aí você vai estar comprando aquele crédito ali, em média, aí por 10%, 15%, 20% do valor do ativo ou do valor do crédito, depende. Né? Tem uma razão proporcional entre o valor do ativo, o valor do crédito e o valor da aquisição. Depois eu vou explicar que é por causa da forma de aquisição. Por exemplo, não adianta eu ter um ativo maravilhoso com uma dívida para aquisição, por exemplo, vou dar um exemplo, um ativo de 100 com uma dívida de 30, você vai pagar 3, 4, 5 pelo crédito, mas também você não vai ter o ativo. Se o investidor quer ter o ativo, se ele quer rentabilizar, é outra história. Vai pressionar o devedor para ele dar um jeito e fazer um acordo, a liquidação. Isso acontece bastante no mercado. Né? Os bancos compram essas dívidas e depois os fundos vão para cima para cobrar, para rentabilizar em cima daquela diferença que ele pagou. O mercado funciona dessa assim, forma. Dessa forma. É tanto que eles falam, essa carteira tá muito pescoço de galinha, bota mais um filezinho nessa carteira. Eles vão exatamente. Comprar, né? No agro fica muito difícil de você... Você tem que ter uns olhos... uma análise muito profunda, porque você pode estar comprando... Ainda existe no mercado aí áreas que não existem, matrículas falsas, falsificadas até por quem não deveria falsificar. E o banco nem sabe. Naquela época não tinha esse controle. A gente está falando de dívida dos anos 90, já peguei dívida dos anos 70, já peguei dívida dos anos 90, mas aí é por isso que veio o georreferenciamento, né? Que veio esse procedimento todo de demarcação, de mapeamento das fazendas, foi obrigatório, inclusive, exatamente porque senão ficava... Senão vira bagunça, né? Se não tivesse isso, como que o sistema financeiro ia operar com um cara que é bom? Né? Poxa, você está fazendo aqui, será que é aqui mesmo? Antigamente não existia essa obrigatoriedade. E aí o pessoal compra essas carteiras e vão para a liquidação delas. Né? A gente faz diferente, eu vou pela demanda do cliente. Então, quando eu levo a propriedade para ele, tem uma propriedade em tal lugar, safrinha, tem uma estrutura. Tem clientes que a gente analisa por área agricultável. Então, por exemplo, Marco, eu quero 1.000 hectares agricultável, ou 200 alqueirões agricultável. Então, você já sabe que é uma área que, se for uma área de reserva de 35%, a gente vai estar falando de 1.350 hectares, 1.500, 1.600, entendeu? E ainda assim, você... muitas vezes vai ter que dar uma olhada via satélite. Tem uma empresa parceira nossa que faz essa análise para ver se a gente consegue identificar se há alguma área de pedra, um varjão, como é comum em algumas regiões aqui do Centro-Oeste, de alagamento, que aí vai dificultar para a produção. Né? Então, geralmente, o meu cliente ele é pelo tamanho da área e região e a área de dupla aptidão, né? Tanto para agricultura como para pecuária, ou fazer um misto, né? Um pouco de pecuária, às vezes tem áreas que não servem para agricultura, mas o cliente trabalha com pecuária, para ele serve. Efetivamente não vai ter um negócio, um deságio tão grande. Aí você tem um problema, que é o produtor rural ele gosta de comprar e ter a posse do bem. Sim. Então você vai ter um perfil de produtor rural e investidor, porque não vai ter a posse, ele vai estar investindo e a gente vai calcular um tempo de solução, vai dizer, olha, isso aqui já foi quase tudo julgado, vai ter uma avaliação. Então o risco que você tem é de o devedor pagar a conta e você não ficar com a fazenda, mas pelo menos vai ter um lucro considerável. Né? Que é aí que a gente entra na questão de leilão, né? Porque aí quando nada dá certo, aí o fundo compra aquelas dívidas e tal... não consegue reaver, então esses bens vão a leilão. Isso. Né?
E foi até um fato curioso, foi até numa dessas análises aí, a gente aqui da House, que a gente mexe com essa parte de leilão, a gente conversou com o Marco para fazer a análise de uma fazenda, né, Marco? Isso, fazenda. E aí, enfim, um fato curioso, porque a nossa questão aqui é mais imóvel urbano, né, que a gente trabalha, né? Uma questão curiosa é que o produtor rural, dependendo do porte que ele está, né, do estágio que ele está, às vezes, por mais que ele tenha um deságio ali de 60%, 50%, mesmo assim não faz sentido aquela propriedade para ele, né? Porque, sei lá, por questões de logística, por questões de tamanho e tal. E isso acaba limitando bastante, né, uma oportunidade, por exemplo, de uma fazenda, se ela é pequena, se ela está isolada entre duas grandes fazendas e tal. Eu queria que você tocasse nesse assunto aí, que foi uma questão que nos chamou bastante atenção a respeito do agro. Você fala no perfil do produtor. Do produtor, não do investidor. O que acontece muito muitas vezes o produtor ele prefere fazer a aquisição de um terceiro que já arrumou. Então você tem a figura do investidor e do produtor, porque a gente eu tive que conceituar e dividir, que eu estava falando antes. Mesmo o produtor investidor, que é aquele com o espírito desbravador, né? Tipo o pessoal que subia lá para o Mato Grosso com motosserra para abrir área, para plantar. Pistola, trocava tiro, né? E a gente, nessa série, a gente vai poder ter o prazer de ir nas fazendas e coisas. Enfim, em ter essa visão deles, né? Dessas pessoas que ainda estão ouvir um pouco deles. É história, a nossa história, né? História do Brasil, da agricultura, é muito jovem. Então, muitos deles preferem que você compra e eu te recompro a preço de mercado. Então, só para a gente dar nome aos bois, então esse é o investidor produtor, é o desbravador. Investidor produtor, exatamente. É o desbravador, né? O cara é o empreendedor. Exatamente, Certo. E tem o investidor, que é o cara que vai especular. Mas ele especula qualquer coisa, só que no agro eu vejo muito em São Paulo, fazenda, uma vez eu recebi uma fazenda gigante lá no Mato Grosso. Aonde no Mato Grosso? Mato Grosso do Sul. Aonde? Não, no Pantanal. Eu falei, bom, mas aí também é difícil, né? Porque aí você vai ter... Tu vai ter criação de capivara lá. Você vai ter um público muito específico. Sim, então, por exemplo, quando você compra um distress em São Paulo, de um urbano, comprei um apartamento em São Paulo, sei lá, paguei... É a média, paguei 300 mil, vale 1,5 milhão, ok? Realizei, tomei o imóvel é meu, agora não vou querer renda com ele. Muitos preferem a renda da fazenda, fazem para isso, tá? Rentabiliza mais do que qualquer coisa. O arrendamento. Mas depois a gente fala sobre isso. Certo. E aí o pessoal, quando você coloca um imóvel à venda em São Paulo, por exemplo, você vai ter ali pelo menos, 10 milhões de opções, 20 milhões, 45 milhões de habitantes do estado, né? Obviamente que não é todo mundo que vai poder comprar. Sim. Mas a renda média você vai vender ele. Porque o cara vai financiar, vai comprar o imóvel, tá ali, um belo apartamento. Vai dar um outro. Um bairro bom. Quando você compra uma fazenda, aí começa a ter problema. Porque se você comprar uma fazenda muito pequena, eu tenho perfil de cliente que não compra. A maioria não compra. Ele só vai comprar se for na região dele. Aí você entende por que eu tenho que olhar antes o ativo. Sim. Os fundos buscam os ativos da carteira. Esse aqui tá barato, dá para cá. Esse aqui não sei o quê. Esse aqui nós negociamos bem. E a desova depois disso aí, como que fica? Sim. Como é que eu vou vender isso aí? Adianta ter um Eu design, sempre avisei, eu sempre quando nas reuniões que eu fazia e que eu faço eventualmente, eu digo, olha, beleza. E vai vender para quem? Sim. Vai ficar com a fazenda? Uma fazenda muito grande, a gente sabe que tem fundos grandes aí que compraram, que eles têm empresas que arrendam. Fundos internacionais colocam em grandes grupos que arrendam. Mas a gente está falando de fazenda de bilhão, de 20, 30, 40, 50 mil hectares. E que também tem um público resumido para fazer aquisição. Sim. Entendeu? Então, assim... É um mercado muito... Esse é o risco. Aí você vê o cara reclamando. Porque eu comprei fazenda, não vendo. Eu vendo 10 apartamentos. Mas é óbvio que vai vender 10 apartamentos. Aí você comprar uma fazenda lá em São Félix, Tocantins.
Só tem um fervedouro para entrar dentro lá para tomar banho. Não tem nada. Muita areia. Não tem restaurante, tem nada. Tem que dormir no carro. Poxa, o carro atola. Cara, entendeu? Mas aí essa minha caminhada de poder rodar pelo Centro-Oeste praticamente todo e as regiões produtoras e em desenvolvimento, né? Que é uma região que a gente está brincando, mas parte do Jalapão está se desenvolvendo hoje e terras, obviamente que ela é um outro perfil de terra, mas terras que elas têm possibilidade de agregar valor. Então, você tem que rodar e conhecer. Para o cliente falar assim, Marco, eu quero uma fazenda lá em Redenção, em Santa Maria das Barreiras, eu quero uma fazenda... sei lá, em Água Boa, em Barra do Garça, em Nova Mutum, em Sinop, seja onde for, na Chapada dos Guimarães. Então, assim, aí você vai conseguir direcionar o foco e 100% de sucesso. Não tem erro, porque a gente calcula risco. E o nosso risco, via de regra, é tempo. Porque a gente jamais vai colocar o cliente num risco de perder. Nunca vou fazer isso, até porque a minha imagem, a nossa imagem da empresa, jamais vou fazer isso aí. Então, a gente minimiza risco e olha para o negócio como um investimento. E o fundo, ele não tem essa visão do agro, né? Essa rodagem do agro. O cara ele vai analisar ali números cruz, assim. Porque o principal propósito desses fundos, principalmente fundo de estresse, é comprar ali ativos que estão estressados e vender ali, né? O principal foco dele é número, né? É tanto que, só contextualizando para quem está nos ouvindo, a gente conheceu o Marco numa dessas situações que a gente adquiriu uma fazenda no Goiás, norte do Goiás, e nosso business é imóvel urbano, né? E, assim, tava com deságio de 70%, se eu não me engano. Mas, como o Marcão falou, né? Que adianta tu comprar um ativo sem nem entender com 70%, 80% e na hora de vender ninguém compra. É melhor comprar uma coisa urbana. Exato. Ou às vezes não fazer nada. Porque... Guarda o dinheiro. Isso nos chamou a atenção porque a gente, né, enfim, rastreia 150 sites hoje de leilão aqui no Brasil e surgiu essa oportunidade. Foi como a gente não conhecia isso, a gente... chamou aí o Marco e ele, né, nos deu essa aula aí, né? Não é só principalmente para fazenda, a gente vê um pouco disso com imóveis também, adquirir imóveis de alto padrão em cidades abaixo de 100 mil habitantes, por exemplo, é um problema sério. Exato. Por mais que ele tenha um deságio alto, mas é sempre bom estar atento a esse tipo de situação, né? Na liquidez desse ativo. O que eu sempre digo, para você fazer aquisição de uma fazenda nesse formato, sempre diz assim, para cair um avião tem que ter X problemas, né? Para você comprar uma fazenda assim, tem que ter uma análise muito detalhada. Sim. Tanto do ponto de vista da relação do crédito, débito e avaliação da fazenda, porque se posteriormente você for usar o crédito para comprar a fazenda, numa asta pública, você tem que fazer o cálculo, porque se a fazenda vale demais, você ainda vai ter que integrar dinheiro, então nem vai alcançar. Então, assim, também não é um investimento que a gente está falando que é um investimento para pessoas que... eu ouvi muito em São Paulo também, concentra muita renda no investimento do agro. Não que é caro mesmo. Uma fazenda é cara, uma fazenda pequena é cara. Né? Então... você tem que ter toda essa análise para poder fazer uma aquisição e ainda calcular o tempo de solução dela, porque muitas vezes você vai ficar na mão do Poder Judiciário. Um destress de alienação fiduciária é mais fácil. Às vezes você consolida, já compra e consolida. Acontece isso com multinacionais que não pode consolidar. Você compra, consolida e faz a emissão na posse. Né? Então, é administrativo, já acompanhei casos assim também, dá um pouco de trabalho às vezes você tem alguém na posse, tudo é calculado, você tem que ter um caixa, bom, eu vou comprar uma fazenda de 1 milhão por 200 mil, mas eu vou gastar 100 mil, porque eu vou ter que colocar alguém lá, porque eu vou tomar ela assim, o período é tanto, as custas são tanto.
Então, você tem que ter essa composição. E a gente faz mais ainda. Quando o nosso cliente ele é só investidor, a gente já, no momento que vai realizar, a gente já tem... Jamais eu vou colocar um investidor fora da onde tem os meus clientes. Entendeu? Sim. Então, ou seja, cara, você vai investir aqui e a empresa X vai poder arrendar de você. Exato. Entendeu? Show. Porque se ele quer ser... Porque, vamos lá, ter terra é bom. Ter terra é poder, historicamente é. Né? Igual a história da Capitão Rodrigo na terra, né? As disputas de terra. Sim, sim. Então, é isso. Então, todo mundo não, mas muitas pessoas elas querem ter a possibilidade de ter um imóvel. O que rentabiliza mais? O imóvel, ele valoriza, o imóvel rural hoje valoriza em média 8% ao ano. Numa região dessas que a gente está falando. Sim. Se você consegue comprar uma fazenda de 100 milhões com 20. E você não tem muito histórico de especulação dentro do setor de agro, assim, de terra rural, né? Já no setor imobiliário, né, você tem ali algumas políticas públicas que controlam ali, né, a emissão de, sei lá, novos terrenos para construção de imóveis urbanos, né, com o objetivo de valorizar os imóveis que já tem muito esse tipo de especulação, né, principalmente... O que acontece é que a cidade acaba chegando na fazenda. Sim. Porque a cidade começou na fazenda. Ou seja, tira a cidade, a gente tem fazenda. Exato. Certo? Exatamente. Se você pegar... A gente estava falando do passado, né? Se pegar lá 3 mil anos antes de Cristo, a Babilônia tinha 200 mil habitantes. E se formou por causa do agro. Sim. Nabucodonosor, né? O cara foi... Por que foi um líder? Os caras produziam. Não mudou nada hoje. O que mudou? Nada. O que entrou foi tecnologia, a maior produtividade. A forma de fazer. Hoje você tem uma planta... Eu acompanho, eu gosto de conviver, eu gosto de viver o agro. Eu sou apaixonado por fazenda. Tipo assim, quer me ver feliz, você tá no meio do mato. Entendeu? Olhando, eu adoro ver o pessoal aqui, porque aqui, isso aqui nasce aqui, ali, isso aqui, aqui tem uma variedade nova de soja, de milho. Porque eu gosto de perguntar, porque antes eu gostava de perguntar por curiosidade. Hoje eu gosto de perguntar porque, bom, daqui a pouco eu vou ter uma situação onde eu vou precisar olhar em tal região. Obviamente que às vezes você tem uma fazenda numa região que é de um jeito do lado de outra. Sim. Entendeu? Então, jamais também se compra sem fazer uma olhada com alguém ao redor técnico, também, né? É por isso que a gente tem isso aí também. E sempre minimizando o custo para o investimento ficar maior. Então, você tem que ter essa análise do ativo, porque senão, cara, a notícia ruim anda rápido, né? Vai dizer, pô, o cara comprou uma fazenda, não serve para nada. Não vende nem pelo quanto pagou, né? Isso acontece um bastante. Prejuízo, né? É um prejuízo, exatamente. Fica rodando aí no mercado. A gente viu grandes compras de ativos, né? de imobiliários rurais. Depois, pelo que eu acompanhei, eu percebi que meados de 2016, 17, 15, ali, cara, 15 em diante, assim, eu comecei a ver com mais intensidade essas aquisições pelo mercado financeiro, porque é muito fácil, né? Você busca um recurso estrangeiro, muitas vezes de fora, você não gasta R$1, você vai gerir aquele recurso, vai rentabilizar ele pra caramba. Eu vi operações aí que rentabilizaram absurdamente, demais. Todo mundo ganha e você está gerenciando um dinheiro que é de um terceiro que está lá fora recebendo um investimento, né? O fruto o desestresse. O caldo, né? O cara que não é estressado, né? É só o especulador. O estressado está aqui. Então, o que eu procurei fazer foi... Eu sabia que eu não podia dar essa perspectiva, esse ponto de vista para o meu cliente, mas então eu podia planilhar para ele e apresentar algo com uma margem de erro que, na pior das hipóteses, a gente recebeu o valor do crédito. Então, ou seja, você tem uma fazenda de 100, um crédito de 50, comprou por 20. Foi a leilão, eu lancei, comprei por 20, então eu tenho 50 para lançar no leilão. Eu vou lá no leilão, lanço 50. Vem alguém, lança 51. Eu lanço 52. O cara lança 55. Eu lanço 60. O cara lança 65, eu caio fora. Eu não quero mais essa fazenda.
Mesmo assim, ainda seria muito vantajoso considerando o quanto ele pagou o crédito, certo? Sim. Não quero mais. Qual que vai ser o ganho dele? Vai ganhar os 50. Ou seja, colocou 20 e ganhou 50, que é isso que o fundo foca. Sim. Então, eu comprei por 20, eu quero 40. Se passar mais 6 meses, eu quero 45. Mais 2 anos, eu quero 60, 50. Porque o ativo também valoriza. Sim. A gente teve uma virada ali, que foi quando até a gente criou o app do Agromentoria, que foi no período do Covid. Porque aí eu também imaginei que as coisas iam dar uma freada, né? E, na verdade, foi uma loucura. Foi o ano que eu acho que eu mais comprei propriedade rural, mas daí no modelo de gestão de aquisição. Sim. E mais eu tive procura de investidores para fazer a análise de distress, né? Então, na verdade, o distress ele vai preceder o leilão. Se o leilão é 50%, o distress é 25%, 20%. Entendeu? Se você comprar uma conta... Eu não compraria uma conta nova, um crédito recém-vencido. Mas você pode comprar, vai comprar por muito menos. Você tem paciência para esperar, às vezes, 10 anos, né? Uhum. Então, a gente analisa processos por regiões para esse tipo de aquisição. Processos que já tem 15 anos, 20 anos. A gente já pegou aqui alguns de 2011, 2012. Isso, até mais antigo, 2000, 2002. Uhum. E da mesma forma, quando eu estou pelo produtor rural, eu vou buscar a composição junto com o fundo. Então, por exemplo, veja que tudo é a mesma coisa, né? Sim, sim. Tudo gira em torno da fazenda. O cidadão pegou o dinheiro no Banco do Brasil, por exemplo, e um fundo comprou o crédito, a dívida. Certo. Fez uma cessão de direitos creditórios. O pessoal vinha discutindo antigamente aí a questão da impossibilidade desse negócio. Então, ele é autorizado tanto por resolução do Bacen quanto pelo próprio Código Civil. A impossibilidade ou a ilegalidade? Não, a impossibilidade de fazer a cessão, né? Só que há uma previsão, tanto dentro do contrato, quando ele é feito, da cessão do crédito, que isso é normal em instituição financeira, né? Entendi. Agora, o que eu identifico algumas vezes nessas operações é que o valor da venda da cessão, quando é crédito rural, originário de fundo concessional ou algum fundo de controle, ele é menor que o valor que o banco deveria liquidar. Entendeu? E isso aí é crime contra o sistema financeiro, é fraude, né? Uhum. Porque você não pode vender. Eu tive uma situação de um cliente, era uma operação até que ela é uma operação case, né? A gente faz para ver o que acontece. Onde, nas preliminares, a gente arrolou para o juiz, informando que o valor do crédito pelas resoluções de liquidação era tanto e que se ele fosse vendido por menos, né, ou então fosse ir à venda, que o cliente tivesse a opção, porque a gente sabia que poderia ser vendido, né? Uhum. O processo não começou bem, mas ele alinhou agora, foi em Minas Gerais, agora o juiz pegou porque é uma matéria nova. Então, geralmente, eu costumava conversar com o juiz e dizia, é uma matéria de direito público, são fundos constitucionais, esse recurso ele vem para fomentar, é assim, está aqui a regra, tem regras de devolução. Antigamente, o banco fazia o quê? Ele pegava o recurso e emprestava ao produtor de crédito rural. Aí o produtor, por alguma razão, não pagava. Uhum. Tá? Vamos considerar que sejam as razões descritas lá no Manual do Crédito Rural. Okay. Uma seca, uma chuva, porque realmente era precário mesmo. Hoje você tem irrigação, tem um monte de coisa. Aqui, né, no Centro-Oeste. Uhum. E no Sul também. Então, vamos considerar que o produtor... Deixou de pagar ali. Deixou de pagar, beleza. E lembrando que esse recurso é derivado do Estado, né? O Estado da União. Da União Federal, Então usa ali um Banco do Brasil da vida, ele vai lá e empresta. Qualquer banco filiado ao Sistema Nacional de Crédito Rural. Então vamos considerar que o devedor deixou de pagar por alguma razão que está lá, descrita, né? Dentro daquela regra. Uma seca severa. O banco vinha e ele concedia um novo crédito rural para pagar ele mesmo e o cara ficava devendo aquele mais o outro.
Meu entendeu? Deus. Então isso era... E esse novo era do banco. Era do fundo também. Também. É que o MCR veda esse tipo de coisa. Mas isso aí Uhum. depois foi alinhando. A gente trabalhou alguns procedimentos administrativos no Bacen, que a gente fez a propositura, daí fazia com laudo, justificava. Já chegou a acontecer isso. Já, várias vezes. E aí, então, você conseguia equalizar, né? Então, o que eu vejo, por exemplo, nessas situações é exatamente isso. Não há nenhuma irregularidade na cessão, então, ou seja... na ProSoja aqui, a gente discutiu na ProSoja Brasil, se discutiu algumas vezes a questão da possibilidade de desfazimento da cessão. É indesfazível, né? Se existe esse termo, não sei se existe, mas se existe é isso. Mas o que pode fazer é olhar se o valor da aquisição ele é correspondente ao valor de liquidação daquele fundo. Porque se não for, aí você está dando prejuízo para a União. Sim. Aí é confusão, isso é crime. Não tem. Então, esse cuidado a gente toma. Posso até precificar maior do que o banco possa estar querendo vender. Né? Tá certo que alguns fundos eles fazem um pacote financeiro com volume alto, mas mesmo assim isso não justifica a questão de ter que de andar conforme a regra, conforme a lei. Entendeu? Então, esse cuidado a gente toma. Não vai ter um perigo de comprar um crédito e ter um problema desse. Legal. E aí a gente fala de gestão de aquisição, então. Né? Isso. Que Porque é, aí a que é gente o falou... princípio de tudo isso. O princípio de tudo isso aí. A gente falou aí de estresse, né? Que assim, existem várias oportunidades ali, né? E tal. Leilão, que já é o último caso e tal. E gestão de aquisição. Que é o princípio. Né? Isso. Gestão de aquisição. Quais são os pontos que você... A gestão de aquisição é o que mais se enquadra no perfil do produtor rural. Aquele produtor barra investidor ou produtor? É o produtor rural, o investidor mais agressivo, mas o produtor rural também, porque a gestão de aquisição ela é a compra transversa da fazenda, que eu chamo, porque hoje você vai pegar áreas que o preço de aquisição ela vai ser uma área ok, sem problema, você vai ter ali uma entrada mais 2 parcelas anuais, algumas regiões uma mais 3, uma mais 4, uma mais 5, e na gestão você consegue, dentro do regulatório muitas vezes, alongar por 10, 11 anos, até 15 anos a aquisição. Então você vai estar comprando uma fazenda e vai estar pagando ela, além de estar pagando com a produção, você vai estar pagando ela num prazo de tempo que jamais existiria no mercado. Não existe isso no mercado de área boa, né? Uhum. Então, você pega o produtor investidor ou o produtor que quer fazer um negócio que está um pouco capitalizado, ele vai querer a posse do imóvel. Então, qual que é o requisito da gestão da aquisição? É posse. Essa é a diferença dos outros. Os outros não têm posse. O leilão não tem posse. O distress não tem posse. E a gestão tem posse. Agora, o distress pode virar uma gestão? Pode. Pode. Eu sou sempre favorável de virar, entendeu? Porque a margem negocial, óbvio que vai ter que ter boa vontade da parte perdedora. Sim. De às vezes não sair sem nada. Né? Mas você coloca na mesa as possibilidades, porque... E qual é o instrumento? É um contrato de promessa, compra e venda? É um contrato de... você vai criar... A gente criou um contrato de uma promessa de compra e venda com regras. Mas isso chega a ser averbado? Não, a promessa não. Às vezes se averba na matrícula a promessa, mas como que é o trâmite habitual, né? Porque é só para entender, o que vai garantir, né, para o produtor rural a posse daquilo ali? Porque o devedor. Daqui 10 anos. Isso, daqui 10 anos, daqui 15 anos. Porque o planejamento. Muitas das vezes o produtor rural, né, e aí a gente volta a falar ali um exemplo, o sul do Tocantins ali, se o cara brincar, irmão, ele já era, entendeu? Eu tô com os casos ali. Entendeu? Complicado. Então, assim, como que faz isso para tu garantir ao produtor ali que às ou vezes... Ou pros herdeiros. Ou pros herdeiros, como é que tu vai garantir aquela posse? Vamos lá. Para você ter a gestão da aquisição, o sujeito... O devedor? O sujeito estressado do estresse tem que estar na posse, né? Então, Sim, vamos considerar
Exato. Vamos desconsiderar uma Propriedade. situação de estresse. É uma Isso. propriedade normal. Isso, vamos considerar que... Uma propriedade que tenha que o devedor tenha posse. Isso, vamos considerar que você tem você é produtor rural, não acabou. A água tá virando já, não dá mais. Entendeu? Esgotou o que deu, principalmente nessas regiões que você falou, que eram regiões de desenvolvimento. Sim. Então, assim, infelizmente, o pessoal, principalmente do Sul, quando subiu para o Tocantins, vindo do Sul lá com as suas famílias, pegaram uma situação de miséria total, não tinha estrada. Hoje, não tem estrada em algumas regiões. Exato. Né? Ainda está em desenvolvimento. E ainda está em desenvolvimento. É o estado mais novo do Brasil, né? Exatamente. Então, você chega lá, tá lá o Gabriel, ok? O Gabriel tá lá. Ele deve pro Banco do Brasil, pro Bradesco, deve para a multinacional, deve no Boteco da Esquina, deve pro borracheiro, deve... Bom, esse débito dele, ele tem que caber dentro do preço de mercado da fazenda, ou então caber dentro do que ela vai se tornar. Sim. Ok? Então, O poder de rentabilidade futuro dela. Exatamente, porque quando você compra uma propriedade rural, tem um cliente meu em Rio Verde lá, que ele comprou muitas fazendas, e eu gosto muito dele. Hoje ele não está fazendo mais, já está aposentado, né? Já não tá, mas ele fala, se eu tivesse uns 20 anos mais novo, eu faria. Ele comprava a fazenda e passava o pó de arroz, arrumava ela, preparava a fazenda, colocava a planta, então ela já passa a ter outro preço. Se você botar um armazém, passa a ter outro preço a fazenda. Aí passa a ter outro arrendamento, aí de repente nem vai querer vender. Okay? Vira um outro negócio. Exatamente. Né? Negócio. Então, você pega esse cidadão que não consegue mais virar a roda e ainda vai dar uma sobrevida para ele. Ele pode até ser um parceiro do comprador para trabalhar na área, se ele quiser. Então, aí você vai pegar lá o Banco do Brasil dele e você vai apagar o incêndio que está mais feio. Você vai chegar lá e pagar a conta do cara. E o que está mais fácil. Né? Então, assim, vamos lá. Podemos comparar isso aí com uma RJ administrativa. Pode ser. Sim. Só que a RJ administrativa, ela chama os credores e negocia tudo. Negocia, né? Para o devedor. Depois acha alguém. Eu venho já com alguém para comprar a propriedade e aí a gente... Bom, aqui tem uma alienação fiduciária, então aqui a gente vai ter que pagar. Então, aqui quanto é que vai pagar? A gente estima. A conta de que ano? Eu consigo estimar por ano. Se a conta é lá de 2.000, vai ter se for um banco X, vai ter um deságio de 60% do valor exigido. Por exemplo, pelo tipo de operação, a operação de soja, algodão, isso aí é o tempo que vai dar para você, né? Sim. Aí você começa a pré-estimar ao longo do tempo. Então, já começa a ser um bom negócio, porque se você tomar posse imediatamente, porque o Bruno vai deixar tomar posse, vai assinar um contrato com regras negociais e multas recíprocas, você vai conseguir já arrancar equalizando os credores e protegendo até de um futuro arresto. Você realmente é um terceiro. Né? Então você vai fazer geralmente se faz um contrato de arrendamento para averbar na matrícula, para garantir esse investimento, mas o foco é pagar num período de tempo todo o endividamento da área. E fazer com que o devedor saia do negócio com um valor ainda disponível, não saia sem nada, porque um desses distress aí, de uma F ou de uma operação que esteja dentro de algum fundo ou algum banco, ele pode levar a propriedade inteira e o cidadão ficar devendo. Ficar sem nada, né? Exatamente, fica sem nada. E tem fundo que até averigua o patrimônio pessoal. Sim. Do sócio ali, do proprietário. Do dono, né? Do proprietário. Até em offshore. Exatamente. Até em rede social. Sim, eles procuram e tal. Vai fazer a pesquisa, fazer a identificação. Então, eu fiz... O que eu mais faço é esse tipo de operação. Por quê? Porque você vai ter a posse imediata do bem. Aí você vai organizar. O devedor tem maquinário, compra o maquinário. Aí vem os acordos... Você dá uma cadência muito maior. Exatamente. Né? Vai transformar a área, vale 10, daqui a 3 anos ela está valendo 40. Ok, mas é um benefício para o investidor. Entendeu? Mas é um investidor com foco. O que a gente vem trabalhando hoje é o investidor que não é do agro fazer a aquisição
numa modalidade à vista, com um desconto muito maior, e aí depois faz a parceria com aquele que vai arrendar a área. Um produtor. Com a opção de compra. É uma empresa, né? Ah, sim. Tem que ser sempre uma empresa com capacidade De produzir. de produzir com uma capacidade financeira alta, porque senão é perigoso você colocar o investidor Num buraco. no buraco não, mas você vai tirar alguém que arrenda é complicado. Então não pode ter erro isso aí. Então por isso que é difícil fazer, é um negócio difícil de fazer. E tem que ter um ecossistema ali, alguns parceiros, né? Como tu Exatamente. falou, já chego com parceiro aqui, uma empresa para arrendar e tudo. E Marco, você já falando dessa questão do erro, do risco, eu sei que o Marco, ele não gosta de falar isso, mas a gente averigou e tal. Todas essas operações, o Marco está aí desde 2006, né? Nunca deu problema aí na toda a carreira dele aí, nunca deu problemas aí tanto por parte do investidor, ali, do cliente dele. Mas assim, se a gente for analisar a parte de risco, né? Quais seriam os riscos de uma operação como essa? O pior cenário, né? Isso. Como é que seria uma lei de Murphy aí nessa situação? Aí? Quando você trabalha com... Vamos lá. Quando você trabalha na parte do direito regulatório, das regras, das operações, calculando questão de valores no que é pertinente ao devedor, tá? Sim. Se o devedor conseguir se enquadrar nas regras do Manual do Decreto Rural para devolver o recurso que ele tomou, não vai ter problema. O problema acontece que às vezes você faz todo o trabalho e o cidadão não consegue, ou realmente ele acha que vai conseguir, aí vem mais uma quebra, vem mais não sei o quê, e acabou. Isso é muito comum acontecer no Sul por causa da questão climática. Da instabilidade. Tá. No restante das operações... E não existe, só um parênteses, não existe nenhum tipo de seguro, algum tipo de hedge para fazer? Cara, difícil. Eu tenho ação ajuizada aí de recebimento de seguro, é complicado, viu? É complicado porque você compra o risco, né? Tipo, é um mercado muito... o seguro agrícola é muito incipiente, né? Vai ter que desenvolver muito ainda. Entendi. Ele tem um custo baixo aqui no Centro-Oeste, por exemplo, lá no Sul tem um custo alto. Tem gente que já não consegue mais fazer seguro. A gente está falando quando a gente fala de agro, está falando de negócios familiares, os menores, né? Tanto que tem agricultura familiar, né? Tem em torno aí, sei lá, de 500 mil produtores, uma coisa assim. 600 mil, 700 mil. Não, fecha parênteses então, pode seguir. Então, eram os riscos, né? Isso. Sim. Os riscos. Então, qual que é o risco que você vai ter? Se você comprar através do Distrues o ativo, o risco que você tem é receber o valor do crédito. Entendeu? Agora, o fundo pode comprar um ativo desse e tomar um risco de uma recuperação judicial. Essa análise a gente faz. Entendeu? Que é aquele lance também que tu estava falando de analisar, de cancelar o processo, né? Você falou que tinha uma particularidade num processo ou outro ali que você conseguia cancelar aquilo ali. A gente estava até conversando na sexta-feira sobre isso. Não me lembro. Então pula. Então pula. Depende de cancelar o quê, né? Cancelar o CPF. Não, era o que você tinha falado. Eu acho que é mais com relação ao direito regulatório. É o você direito pega ali regulatório. alguma cláusula que você cancela todo o processo. Isso. E tal. Não. O que a gente faz judicialmente é quando aquele crédito... Mas a gente está falando mais pelo lado do devedor. Ok? Certo. Sim. Quando aquele crédito, você identifica a possibilidade de fazer o enquadramento dele dentro da regra pertinente que não foi feita, aí sim, muitas vezes a gente suspendeu o processo de execução e expropriação e conseguiu resolver. Então, Muitas vezes. esse é um dos riscos, não? Não, Para o investidor ali? Não. chega? Essa análise a gente faz. Entendeu? Entendi. Essa análise a gente Então, isso não chega a ser um risco porque a gente analisa antes Exatamente, de executar. é. Mas aí, no caso, se o investidor ali, ele procura fazer isso com uma outra empresa que não tem essa análise, isso para ele se torna um risco. É por isso que é impressionante. Parece algo... Eu sei que é complexo a matéria, é difícil. Parece algo assim, beleza, então vamos comprar uma fazenda. Não. Não é tão fácil. O ano passado a gente analisou umas 3 mil propriedades, mais ou menos. Para comprar quantas? Cara, 3 mil que a gente descartou. Nossa. 3 mil descartadas.
É coisa pra A caramba. maioria é Banco do Brasil, porque você é o que eu estou falando. Você pega lá uma propriedade com 10 mil hectares, mas aí o crédito, o de estresse é Tá alavancado. 5 milhões. Aí você paga 1 milhão. Mas, poxa, é inviável. Tipo, o cara vende... O cara paga a hora que ele quer. Não quer pagar porque ele está brigando com... Entendeu? Então, tipo assim, não é, o investimento no intuito de receber, ok. Beleza. Mas de tomar a propriedade, não. Aí né? já não faz sentido. Já não faz sentido, é. Então, toda essa análise de risco a gente faz sempre na análise... A gente começa pela propriedade, da propriedade vai... ok, gostei. Essa propriedade me serve. A gente ainda não faz análise de solo. Aí faz análise jurídica. O que é análise jurídica? É isso que a gente está falando. Entendeu? Ver se não existe a possibilidade do Ver se tem cancelamento. essa razão proporcional do débito, do crédito, do valor que está pagando, que pode ser pago, calculando, estimando, entendeu? Ver se é possível fazer. Aí depois se faz uma análise... às vezes o cliente gosta de ir lá, passar perto e olhar, entra sem querer, né, na propriedade. Às vezes faz análise, conversa com pessoas da região, conhece, ou faz análise via satélite. Ah, sim. Aí você consegue ter uma noção maior. Aí sim, aí depois passou essa etapa, aí você vai negociar com a instituição credora, que pode ser um fundo. Os fundos vendem fazendas também. As muito boas, às vezes, ficam para eles, mas tem fazendas boas que são menores que eles acabam vendendo também, que é uma análise muito exclusiva nossa. Aquela hora você perguntou das fazendas, mas, cara, o pessoal em São Paulo eles estão focados no lucro da operação deles. Números, Quem conhece a fazenda é nós. Exato. Eu conheço a fazenda, eu sei o que passa, o que planta, eu sei que, às vezes, o vizinho pode comprar, ou então, tipo... tem um cliente que pode comprar, ela tem mercado para ela, como aquela que eu analisei para vocês, que ali é uma fazenda que tem mercado, de qualquer jeito, de qualquer perspectiva que se olha, ela tem mercado para ela, entendeu? Então, assim, compra de olho fechado, que é um negócio excelente, né? Vai só concorrer na asta pública com os outros lançadores. Marca, e aí a gente entra agora, queria que você... dissertasse, né, alguns cases de sucesso, né? Não precisa relacionar nome, só região mesmo. Só região. Até para o nosso ouvinte, o produtor aí, que provavelmente deve estar gostando aí da conversa, espero, né? Então, quais foram alguns cases que te chamaram a atenção, assim, alguns fatos curiosos, disco voador também? Pode falar. Disco ET sempre tem. É o quê? Sabe o quê? De quê? O meu sonho é num podcast de ET. Olha aí. Eu quero... O primo dele é ET, dá pra ver a similaridade ali. Eu vi um disco voador com a minha irmã lá no Rio Grande do Sul, lá em Cachoeira do Sul. Eu acho que eu não bebia naquela época, eu acho que era. Mas ela é testemunha, viu? Se perguntar, ela vai dizer, não, eu vi também. Não, a esposa de Bruno também, jura que viu. Não, mas não foi ali, tem muitos casos não aí. foi na Chapada Não, do foi Sobradinho, Bahia. Ixi, tem Sobradinho em Bahia? Tem. Sobradinho. A barragem de Sobradinho ali, ela morava ali. E eu gosto de viajar de noite pra ver, aí às vezes eu tô vindo do Rio de Janeiro para Brasília, para Goiás, venho por Minas. Sim. E aí a estrada, quando não tá chovendo, obviamente, a estrada estrelada, ficou... Será que vai aparecer um ET para dar um up aqui na viagem? Dá um oi. Dá um oi. Pina. Não, mas o pessoal tem relato de... Tem, né? Tem o ET de Varginha, luz, né? Mas o de Varginha foi na cidade. A gente vai entrevistar alguns e me chama. A gente vai... E o ET? Vai entrevistar o ET? Não. Vai ser uma das perguntas... Se eu tivesse o contato, eu até vai ser uma das perguntas chaves aí. Não, mas nessa série agro, né? E aí eu já até convido vocês aí a se inscreverem no canal. Porque nessa série agro a gente vai visitar várias fazendas, né? Isso. Vamos visitar vários produtores, várias fazendas. Então, com certeza você que gosta de histórias de ET, assim como o Gui, você vai ouvir bastante história bacana e bastante história legal. Então já se inscreve aí e já ative as notificações. E até para extrair, né, desses produtores aí, né, situações de sucesso, né? Exato. Decisões que eles tomaram, a galera... Gestão de aquisição. A galera que é referência na área.
E, então, me fala aí alguns cases aí Bom, para... vamos lá. Momento fan cap, como o pessoal fala. Teve uma operação de um cliente meu, que inclusive eu participei dela, entrando na operação. Foi uma fazenda comprada aqui em Goiás, mais por sul de Goiás. Era uma situação que o vendedor ele já estava entrando, ele tinha uma taxa de empréstimo muito alta, e ele estava entrando num momento de sangria. Não, nem era leilão, a casa ia cair mesmo. Era uma conta alta. Era um de estresse com um negócio muito valorizado, né? A gente conseguiu fazer uma boa negociação, eu acabei entrando no negócio também. É uma fazenda que hoje ela vale pelo menos 2 a 3 vezes mais. Ela já foi ela era gado, foi transformada em soja. Ano? Foi 2020. 2020. Tocantins também, a gente fez negócios bons. Tocantins é terra boa. Que tem um fator que tem essa virada do 2020 aí. Sim. É um fator diferente, porque houve por vários fatores, né? Deu um econômicos, reset mundial aí. Exatamente, de custo de produção, e obviamente que a terra ela é vinculada ao preço do soja. Sim. Então, inevitavelmente, ela disparou. Uma fazenda que era 80 sacos de soja por hectare, acabou sendo hoje 150, 160, 180, depende da fazenda, ou até mais, né? Ou até mais. Então, nessa virada, nesse ano eu fiz algumas aquisições. Nós adquirimos... eu adquiri Fazenda 3, matrículas umas 10 mais ou menos, porque quando você compra uma fazenda, ela é dividida em matrículas, né? Sim. Então eu sempre conto a fazenda. Então nós compramos 3 fazendas e nessa virada a gente acabou fazendo um negócio muito melhor que o próprio Distress, assim, foi absurdo mesmo, foi... E isso antes do Distress? Antes do Distress. Na gestão que é a gestão de aquisição. Mas teve esse momento da variação do preço do soja, do custo, né, de produção, e aí quando virou em 2021, poxa, o negócio ficou ridículo, assim, tipo, ficou um troço assim, cara, comprando fazenda, preço de nada, assim, fazendas produtivas, né? Então, em 2021, pegou fazenda preço de banana. 2020 e 2021. Depois, eu acabei fazendo outras aquisições na gestão de aquisição, mas elas já foram mais... Geralmente, eu calculo a gestão de aquisição a 50%, 60% do preço de mercado da área. Tá? Sim. Por isso que tem que ser... A conta tem que ser factível. Assim, tem que ter um lucro para o investidor e sobrar um ganho para o devedor que está perdendo, né? Então, por isso que o tempo é muito importante e a posse também da fazenda, né? Então, os outros negócios se aproximaram mais da realidade. Não foram com uma discrepância tão grande de valores assim, mas por causa desse momento aí. Sim, entendeu? Sim. Mas, de qualquer forma, é um lucro muito bom ainda. Não. São fazendas que o pessoal nem vende, né? Coloca são muito produtivas. Para arrendar. Não plantam, nesse caso plantam mesmo. Produz mesmo. Não era fazenda de investidor. Né? Sim. Então, foi uma aquisição de um produtor. Exatamente, O grupo, ou às vezes empresa, né? Sim. Nesse caso foi uma empresa, o outro foi família. Então... Que do ponto de vista do devedor, é uma situação melhor do que perder para um leilão ou para um fundo? Sim, se ele tiver a consciência, sim, muito melhor. Porque o fim é perder. O fim de tudo isso, da gestão e do distress, é o leilão. É o fim da... É a última cartada, né? É a última cartada. E ao mesmo tempo que pós-Covid teve essa procura, houve uma valorização em relação ao produtor rural. Show. Porque, na verdade, eu sempre apostava nisso. O pessoal fala, por que você trabalha com isso? Porque só se acabar o mundo. Né? Porque eu sempre vou ter cliente. Vão estar sempre plantando. E o produtor rural ele é recorrente. De vez em quando, algum problema de clima, alguma coisa, vai acabar
vai acabar voltando para fazer um ajuste de alguma dívida ou algum problema que tenha, até na parte da agrária mesmo. Então, a gente vai gerenciando isso aí. Meus clientes, sempre eu estou com eles, sempre. Né? Depois eu vi que não acabava nunca, porque sempre tem alguém comprando uma fazenda, fazendo alguma coisa ou resolvendo um problema nessa área, né? Então, e aí, assim, a conversa está muito boa e a gente já vai agora se aproximando do final, e aí a gente vai encerrar o último ponto aqui com relação a tendências e perspectivas do setor, né? Eu queria que você trouxesse as perspectivas para a área de distress, a questão de gestão de aquisição. Tem uma regulamentação, uma lei, né, que está para sair com relação à aquisição de propriedades agrícolas por parte de investidores estrangeiros, né? Então, qual é a tua visão a respeito disso? Enfim, as perspectivas aí do mercado. É agro. Minha agro. Esse agro aqui é bom demais na conta. Né? Se você quiser botar uma dose de agro aqui, Isso também é agro. Agro, tudo é agro. Uma curiosidade. Até a mesa aqui é agro. Uma curiosidade aleatória aqui no nosso podcast. Você sabia que o whisky é uma cerveja destilada? Ah, é? Eu não sabia. É, porque o grão utilizado na produção do whisky é os mesmos grãos utilizados na produção da cerveja. Milho, trigo. Então, tanto que o whisky bourbon é porque geralmente ele é feito do milho. Ele é feito do milho. A diferença é que a cerveja ela é fermentada e o whisky é destilado. Eu não sabia. Olha aí, aqui, o agro é pop, pô. É verdade. Mas vamos lá, volta aí as tendências. Cara, né? então, vamos lá. Tem a questão não sei se isso vai acontecer agora, da questão da PEC da terra, né? Da possibilidade da compra de terra para o estrangeiro. Eu acho que se isso acontecer, vai ter um número gigantesco aqui de pessoas comprando. Estrangeiros querendo investir. Né? Investir em terra aqui. Tem a questão... Você acha que isso talvez não vai gerar uma... A minha perspectiva é que isso, se chegar a ser aprovado, né? Eu acredito que isso vai gerar um rebuliço no mercado interno. Não, né? aí é que tá. Metade das pessoas que eu converso aí... Acham positivo isso. Metade acha positivo, metade Legal. acha... Eu, na verdade, até, para ser bem sincero, eu acho que é positivo também. Sim, sim. Porque você vai ter, de repente, vai ter mais uma formação de indústria, uma recolonização, né? Exato, exato. Mas não pode acontecer que nem acontece na Amazônia, que tem empresas estrangeiras lá que não entram brasileiros, né? Então, assim, tipo, tem que... Caraca. Tem, Na Zona Franca ali, né? Não, na Amazônia mesmo. Área de pesquisa Quando você lá. sim, na área de pesquisa. Quando você anda na Amazônia, lá você conversa com pessoas, tem empresa tal, ou então o refeitório, não sei se continua ainda assim, eu ando lá desde 2000. Quase que um apartheid. Andei lá em 2010, 11, aqui 9, né? Aqui, brasileiros, aqui... Isso, é bem assim, refeitório brasileiro, refeitório estrangeiro, o pessoal da empresa, né? Então, isso vai mudar, sim. Aí eu acho que a gente, como a gente tem a área vinculada à commodity, o pessoal me pergunta, o que você acha hoje? Eu falei, bom, você vai custear em dólar e vai colher em dólar. Bom, tipo, se o dólar for R$15, você vai estar colhendo em dólar, né? Uhum. Então, imagino que vai se tornar umas operações mais comuns e, claro, que aí entra uma questão da lei de mercado, né? Será que a produção não vai ficar mais cara? Não, eu acho que vai ter uma procura muito grande por área e vai ter uma nova elevação de preço. Ah, sim. Vai valorizar muito mas, a terra, tipo assim, né? A gente está fazendo conjecturando aqui, mas para mim isso é uma coisa lógica. Sim, entendeu? Sim, mas com certeza. É lógico, porque vai entrar mais gente com a possibilidade. Eu acho que teria até um interesse, dos chineses, europeus, americanos, né? Se você subir ali para Luiz Eduardo, em direção ao oeste da Bahia, subir lá para o Piauí, você vai ver as empresas lá com bandeira da França, do Japão, da Inglaterra. Uhum. Quer dizer, já estão aqui, falta só essa virada, né? Eu acredito nisso. E o que está acontecendo agora que é interessante?
eu pensava, bom, agora veio muito uma onda de vou levar recursos para fora, né? Em São Paulo, várias pessoas que trabalham com investimento. Globalização dos investimentos. Querendo abrir offshore. Vamos dolarizar, vamos abrir offshore, não sei o quê. Mas eu vi um movimento contrário, que era pelo menos do meu público. Galera, eu vou comprar fazenda porque é o melhor investimento que eu posso fazer. Porque, sinceramente, até essa questão dessa invasão que teve aí em São Paulo, o cara já foi até preso. Cara, isso já passou, isso é passado. A reforma agrária ela foi feita. Então, assim, tem alguém ainda na fila, beleza, mas essa bagunça não cabe mais. Né? Então, assim, eu não acredito nisso. Então, eu estou vendo agora as pessoas realmente pegando o dinheiro que tem, aí sim, volta a inflação, não volta, segundo semestre, e comprando área, porque não vai perder se comprar área e sabe produzir, né? E vendo pessoas também que não são do agro fazendo o mesmo, fazendo mais aquisições. Sim. Mas isso aí eu me lembrava lá da época, lá quando eu era pequeno. Eu via o meu avô na época dos overnight, né, comprando imóvel, que era isso, recebia o dinheiro, comprava imóvel, né? Comprava imóvel, depois quando veio a estabilização, às vezes o cara até não sabia nem viver, né? Sim. Não sabia viver com a moeda estável. Então eu acho que não vai desestabilizar o ponto que falam, mas pode ser que a gente tenha alguma alteração que a gente de mercado, de valores, mas nada assim agressivo, até porque a gente é controlado hoje, a gente estava falando da globalização, da geopolítica, vamos ser sinceros, a gente é o maior produtor de soja do mundo. Você sobe lá Nova Mutum, Lucas, Sinop, olha o que é aquilo lá. Só soja. Tem umas usinas lá de etanol de milho, cara, parece uma cidade. Então, assim, você vai para o Tocantins, Lagoa da Confusão, aquela região, você vê estrangeiro. É bom. Ô Marco, e do ponto de vista do produtor, né? Você, né, assessorou aí ao longo desses anos a galera... assessora, né? E assim, a galera que tem 100 mil hectares de gestão ali, né, e tal. E galera que está começando agora com 500 mil hectares. Você acredita que vai existir oportunidades nessa questão de gestão e aquisição nos próximos anos, com essa questão desse contexto que a gente está, geopolítico, com guerra, com a PEC da terra, com tudo? Mesmo assim, vai existir? Tem que existir. Porque o dia que todo mundo estiver bem, não existe mais banco, nem fundo. Sempre existirão devedores. Né? Sempre tem que ter o que vai perder porque vai ganhar, porque o dinheiro é o mesmo. O dinheiro ele só troca de mão, né? Então, assim, o que mais tem é isso. Às vezes o que não fecha é o interesse das partes, né? Ou então do próprio devedor de fazer a gestão. E é muito comum, ainda tem uma geração aí mais para trás, que aquela coisa da honra, prefere perder tudo. Nossa. A fazer uma boa composição e sair com menos. Né? Então, assim, nunca vai terminar. É uma tendência natural. A terra assim. tipo, cara, olha só. Pega um imóvel numa cidade, principalmente imóvel de festa, assim, né? Que tem coisa noturna, festas. Às vezes o imóvel fica, dependendo da cidade, fica anos lá o imóvel. Ninguém loca para fazer festa, para fazer nada. Aí tem que reformar, bota um bar lá de novo, uma balada, ou vira um prédio, alguma coisa. Isso leva anos. A terra, não. A terra, o cara saiu, entrou outro. Vai plantar. E eu acho que é sempre bom a gente salientar a terra boa e bem analisada. Né? Porque se tu pega uma terra qualquer... Hoje o nosso foco são 2 safras do ano passado, 2022. Uma terra onde possa plantar, né? Final 2021 eu já vi alguns casos de arrendamento safrinha. Antigamente você pagava um arrendamento, hoje você paga 2. O arrendamento da safra do soja e da safrinha do milho. E aí depende, às vezes paga em soja, às vezes, o que importa para quem está arrendando lá como que vai ser a liquidação daquilo ali, né? Uhum. Então, rentabilizou muito mais o ativo para quem é dono do ativo. Então, tem grupos que eles só compram esses tipos de imóveis para arrendar.
fazer renda, nada vai fazer igual. É isso que eu estou dizendo. Agora, sim, às vezes você coloca alguém para arrendar que vai ser um problema, aí é um problema. Entendeu? Então você tem que colocar alguém que é como se for comprar um imóvel, tem que checar. Se for pessoa física, tem que checar a pessoa, o histórico. Não for um bom inquilino, né? Exatamente. Geralmente se faz a parceria agrícola, parceria rural, que ela vai ter uma tributação bem menor, bem inferior, e ele vai estar entrando com a terra, o outro está plantando, e ele pode curtir lá a sede da fazenda. Isso a gente vê bastante também. Entendeu? E Marco, para fechar, né, agora o último ponto, a gente aqui na House, a gente usa bastante tecnologia, né, desde o rastreamento das oportunidades, questão de análise de liquidez, valor intrínseco daquele imóvel e tudo. Do ponto de vista de gestão, né, de aquisição, como é que você acha que nos próximos anos a tecnologia poderá ajudar esse produtor, tanto o produtor, o empreendedor, né, como o investidor? Na tua visão, o que tu acha que a tecnologia vai poder ajudar esses personagens aí? Eu acho que a tecnologia ela vem com um foco maior na pessoa do investidor, entendeu? Dele poder ter uma leitura mais rápida de mais oportunidades. Porque o produtor rural investidor, ele já é muito focado. Ele vai focar na produção. Eles não perdem tempo. Quando a gente criou o app ali, a gente criou ouvindo eles, né? Tem uma questão ali de previsão do tempo, tem algumas coisas, ofertas de fazenda, de leilão, de distress, de gestão de aquisição, que no fim tudo vai fechar no mesmo funil, né? Terminar no mesmo funil. Mas para o investidor isso você vai conseguir dar uma amplitude maior para ele, mas isso não exime da análise em loco. Sim. É um tipo de ativo que você vai precisar... se não for o marco, tem que ser outro marco, porque quando você vai para os grandes centros, cara, o pessoal acha que, sabe, a fazenda... Então a tendência vai ser cada vez mais a questão do modelo Ford, né? A pessoa se especializar naquela etapa. Então você vai sempre ter o produtor focado na produção, usando tecnologia para melhorar a produção, enfim, e vai ter um personagem, né, que no meu ponto de vista está surgindo, né, vem surgindo ao longo desses 10 anos, né, que vai ser esse cara que vai viabilizar tudo isso. Né? Exato. De conectar um bom produtor para uma terra para ela se tornar... Fazer aquela análise, uma boa análise. Fazer uma análise e fazer essas conexões. Não, é por isso que a razão social da agromentoria é conexões, serviços e conexões, porque é uma grande conexão. Sim. Olha só, eu quero ser produtor rural. Cara, tudo bem, comprou uma fazenda, 1.000 hectares, agora eu vou ser produtor rural. Eu tenho uma fazenda. O que envolve para ter uma fazenda? Equipamento, preparar solo. Vamos dizer que ela já está pronta. Mesmo assim, envolve muita grana e muito conhecimento. Sim. Então, assim, cara, não dá. Agora, você vai comprar a propriedade e ter o parceiro certo, que é o que a gente faz, beleza. Muita gente aprende com parceiro e pode virar produtor rural. Mas se você olhar assim, quem são os produtores rurais aqui de Goiás? São pessoas que vieram do sul, em algumas regiões, vêm lá do sul, Paraná, Santa Catarina, Paraná. Tem de São Paulo, tem muito japonês. Aí japonês. Isso, Aí você tem o pessoal, uma região do sul. Aí você tem o pessoal de São Paulo, né? De São João da Boa Vista, atendi algumas famílias de lá, tenho amigos lá. Você vai ter Ribeirão. São José do Rio Preto. Eles vieram exatamente. Eles vieram desbravando aqui. Depois tem aonde? Triângulo Mineiro, ou mais para cima um pouco de Minas. O pessoal que está aqui também. Sim. Entendeu? Então, assim, aí você vai olhar assim, mas meu avô era produtor rural, meu pai era produtor rural, eu sou produtor rural. E, eu vou começar hoje a ser produtor rural.
Talvez naquela época lá que fosse carro de boi, há 50 anos atrás ou mais, beleza, que era o que tinha para fazer. Só que hoje não mais. Hoje você tem que... o campo é tecnologia. E custa caro. Você vai pegar uma colhedeira, é 5 milhões de reais. Ou Entendeu? mais até, né? Porque tem colhedeira hoje. Depende da colhedeira até mais. Mas vamos lá para preço médio. Para uma plantadeira boa, eu estava com um cliente esses dias, 3 milhões uma plantadeira. Então, é o custo, mas o produtor sempre precisa desse parceiro aí. Show. Exatamente. E aí? O que mais temos aí? É isso. Então, conclusões finais. Cara, em resumo, se você aí, cara, quer comprar uma dívida e fazer lucro com ela, chama a gente que a gente resolve o problema. Eu resumo disso tudo. Cara, não, mas agora, brincadeiras à parte, né? De fato, a gente vê que a gestão de aquisição, né, não tem outro caminho, talvez mais lucrativo do que esse, né? Porque você pega ali a ponta do negócio, né? Tu não espera o estresse, tu não espera o leilão. Né? Então, porque muitas vezes o produtor, o investidor tem aquela visão, vou esperar o leilão. Vou esperar um leilão, né? Vou esperar. Então você percebe que através da gestão de aquisição você pode antecipar isso e, consequentemente, ter uma rentabilidade maior, ter uma lucratividade maior. E isso atrelado ao crédito rural, né? Ao direito creditório, enfim. Todas essas matérias que conversamos aqui hoje. Né? Se você pegar uma área de gestão de aquisição que ela vai começar a ser trabalhada como área agrícola, cara, você vai, dependendo da região, vai rentabilizar ela 200%, 300%. Já imediatamente. Olha aí. Vai poder colocar o pé lá, né? Mas como investimento para quem é especulador, pura e simplesmente, a sessão bem trabalhada também é um grande investimento, né? Exatamente. Quem não pode apostar aquilo que não tem, né? Exato. Tem que apostar o que está sobrando. Acho que esses foram os grandes aprendizados desse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Exato. Vai ter muito mais. Vai ter muito mais. Vai ter esse bate-papo aqui, só que com os produtores, né? Com a galera que os empreendedores. Galera, exato, a galera que... muita história. Os cases de sucesso do Marco aqui, né? Então, cara, com certeza vem muito conteúdo bom aí e você não pode perder isso. Então já se inscreve aí nesse canal, já deixa o like aí. Eu vou deixar o site da Agromentoria aqui na descrição desse vídeo aí para vocês também conhecerem um pouco do trabalho do Marco. Mesmo. O do app, né? Agromentoria. O Marco agora é parceiro da Houses também, né? A Houses a gente está iniciando também nesse produto agro, né? Da gestão de aquisição e tudo mais. Então, o Marco é o nosso grande parceiro nessa parte. Cara, é especialista no negócio, né, irmão? Então, não tem como tu querer entrar no mercado sem ter um grande especialista nisso. Então, Marco, obrigado mais uma vez aí, cara. Bate-papo muito bom. Brunão, valeu. Se preparem aí que vai ter muito conteúdo bom. Um forte abraço e até o próximo vídeo.